Oi, eu sou o João e eu vou apresentar aqui o nosso trabalho da Somativa 2 na matéria Complexidade de Algoritmos, e o meu grupo é eu, a Rafaela e a Gabriela. Eu vou passar rapidinho pelo objetivo, as etapas do nosso experimento, as ferramentas que a gente utilizou e a análise dos resultados. A gente usou Python no VS Code como IDE, a gente usou num notebook Windows com processador i5 e 16 GB de RAM. A gente usou os tipos de entrada crescente, decrescente e randômica, e a gente usou os tamanhos de 1000 a 9000 ao passe de 1500. E a gente testou com 10 algoritmos. Os algoritmos que a gente testou então foram Quicksort recursivo randomizado, Merge Sort interativo recursivo randomizado, Selection Sort recursivo randomizado, Bubble Sort interativo e recursivo. Esses dois foram os que a gente implementou, além dos que estavam na tarefa. Shell Sort, e a gente agrupou todos esses algoritmos em dois grupos na análise dos resultados. Os rápidos, que é o grupo 1, né? Que são Quick, Merge e Shell, que são algoritmos geralmente mais rápidos na execução, mais escaláveis. E o grupo 2 são os mais lentos, que tem, por exemplo, o Selection e o Bubble. Aqui eu vou passar rapidinho pelos gráficos. Ao lado dos gráficos a gente tem todas as equações de regressão. E a gente tem uma certa projeção no gráfico, além dos pontos observados. Aqui a gente tem o gráfico do grupo 1 com um vetor crescente. A gente tem agora do grupo 2 com vetor crescente. A gente tem do grupo 1 com um vetor decrescente. Do grupo 2 com um vetor decrescente. Do grupo 1 com um vetor randômico. E do grupo 2 com um vetor randômico. Aqui tem os gráficos gerais, que tem todos os algoritmos em um gráfico. Dá para perceber que alguns ficam um pouco ofuscados, não dá para analisar muito bem. Mas aqui tem todos os algoritmos usando vetor crescente, usando o vetor decrescente e aqui usando o vetor randômico. Aqui a gente tem essa tabelinha com as projeções, com base nas equações de regressão. Tem as projeções para valores de entrada de 12.000, 15.000, 18.000 e 20.000 para todos os algoritmos. E aqui tem uma breve análise comparativa, que os algoritmos mais rápidos foram o QS2 e MS3. Os algoritmos mais lentos foram Bubble Sort recursivo e o SS2. Aqui tem uma breve análise geral. Dá para perceber que os algoritmos de complexidade de ON log de n foram os que tiveram a melhor performance. E os algoritmos quadráticos, como o Bubble Sort, foram os que tiveram a pior performance, a menor escalabilidade. Aqui na conclusão, dá para dizer que o experimento confirmou a eficiência de que um algoritmo depende fortemente do tipo de entrada e do método utilizado. Os algoritmos Quicksort randomizado, Merge Sort recursivo randomizado e Shell Sort foram os que tiveram os melhores resultados. E os algoritmos como Bubble Sort recursivo e Selection Sort randomizado foram os que tiveram o pior resultado. Eles tiveram um crescimento exponencial de acordo com o crescimento da entrada. Isso não é nada escalável. Aqui tem as referências que a gente usou para fazer o trabalho. Fizemos o trabalho com Python, usamos algumas bibliotecas como Matplotlib, Pandas e sklearn para plotar os gráficos e fazer alguns cálculos. A documentação dos algoritmos estudados, então tudo aquilo passado no Canva, nas aulas, tudo que a gente anotou. E os slides que o professor passou, todos os algoritmos que ele passou na tarefa. E é isso. Muito obrigado.